Nossa República está de volta esta semana conversando com o professor, arquiteto, urbanista José Antônio Lemos. E nós falamos sobre mobilidade urbana, sobre sustentabilidade, sobre o desenvolvimento da cidade. José Antônio Lemos, seja muito bem-vindo à Nossa República. Obrigado por sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Estou aqui um pouco gripado, mas muito animado com essa conversa nossa. Uma honra estar com você. Doutor Gelê, o senhor sempre teve uma participação importante na questão urbanística em Cuiabá, o senhor já esteve lá no PDU, enfim, é uma pessoa com uma série de serviços prestados à cidade de Cuiabá em particular. E eu queria saber o seguinte: Cuiabá, ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu estou falando do Cuiabá, mas todas as cidades, de uma maneira geral, têm dificuldade com planejamento, né? E eu queria que você me colocasse, partindo de Cuiabá e tendo em vista que nós vamos ter eleições esse ano, quais são os principais problemas urbanísticos de Cuiabá? A mobilidade urbana, a questão ambiental, a sustentabilidade da cidade, a questão do lazer. Como é que você enxerga Cuiabá, José Antônio Lemos, nessa quadra da sua história? Eu vejo Cuiabá como a maioria das outras cidades, principalmente aqui no Brasil, fora umas 4, 5, Campo Grande, Curitiba, Vitória, né? É esse problema do planejamento e de cumprir o que é planejado, né? Eu gosto muito de enxergar as cidades como se fossem organismos vivos e a gente tem que enxergar dessa forma para poder você não ver a doença, mas ver o doente, ver a cidade como um todo. Então, eu geralmente não gosto, modo de dizer não gosto, né? Muito da gente pegar um problema específico. Esse problema está no conjunto de um organismo. E aí, só dentro desse organismo nós vamos priorizar e hierarquizar o que é mais importante ou não, né? No caso do mundo inteiro, nós temos um problema. Mas se a gente fizer um recorte só na questão da mobilidade, a gente vê que a mobilidade começa nos pés. E a gente não tem calçada, e quando tem, parece mais uma pista de obstáculo de Olimpíada, com pista escorregadia, com lugar para saltar, né? Então você não tem a calçada, que é o primeiro, praticamente, ponto da mobilidade, porque ele vai te levar das portas da sua casa no carro, do carro no ônibus, do ônibus no avião e por aí vai. E vai até no avião. Eu vejo porque a cidade, ela não existe sozinha. As cidades não são como pontos no mapa, pontos separados. Elas já nascem regionalizadas. Toda cidade surge a partir de uma região que lhe dá significado e sentido. É aquela região que começa pequenininha, que começa a exigir ter um estoque de serviços para abastecê-los, tipo mercadinho para vender óleo, comprar enxada, e assim vai subindo nível de complexidade, né? Então é nesse ponto que eu gosto de ver a cidade como um conjunto. Realmente o problema da mobilidade é um problema sério para nós, muito sério, e mais ainda do que simplesmente o VLT, o BRT. Mas essa intervenção nesse problema, em qualquer cidade, no meu modo de ver, nós temos que trabalhar a cidade como um todo e pensando numa perspectiva de pelo menos 20 anos. Como você falou aí, VLT, BRT, e claro que a mobilidade não é só qual o sistema de transporte coletivo que vai ser utilizado, mas é o conjunto de todo, é como é que se chega dos bairros, como é que se vem dos bairros para o centro, e às vezes isso é bem mais complexo, né?
Aí eu pergunto, você que é especialista em desenvolvimento urbano, de que maneira fazer com que os bairros periféricos tenham, como alguns bairros têm, um certo nível de autonomia, de vida própria. Nós temos aqui em Cuiabá o bairro do CPA, por exemplo, né? Algumas regiões lá para o sul, para o Cochipó, que tem uma estrutura de comércio e serviços consolidada e que, obviamente, emprega muita gente, enfim. Ter um bairro ou um conjunto de bairros bem assistido de serviços públicos e privados, ele ameniza um pouco a necessidade do transporte coletivo. Não elimina, obviamente. Né? De que maneira o gestor público, o prefeito, os vereadores devem olhar para esse problema? Porque qual que é o grande problema hoje que a gente vê no transporte público? São poucas avenidas, artérias, né? E uma infinidade de pessoas que precisam deslocar ora para o trabalho, ora para o lazer, ora para... enfim, e acabam congestionando esse sistema. Né? E aí, o BRT e o VLT vão ajudar a minimizar isso, na sua opinião? De que maneira é preciso pensar a mobilidade para além das calçadas, para além das ruas do bairro? Repare bem, o que você falou foi justamente a forma como a gente pensa e como a gente iniciou o plano diretor de Cuiabá no tempo do IPDU, lá ainda na década de 80, com Dante que iniciou. E nós vemos o seguinte, o ponto crítico que existia naquela época era o centro da cidade, Avenida Getúlio Vargas, e estava começando a afogar a Isaac Povas. Então, nós estudando a cidade como um todo. A gente percebeu que a cidade ela cresceu de acordo com aquelas vias de acesso às BRs, às MTs. Então, vinha praticamente como um raio de bicicleta, tudo vindo para o centro, que era um centro histórico, e é um centro histórico ainda, né? E que não ia ter capacidade nunca para absorver tudo aquilo que a perspectiva de futuro apontava. Então, um dos primeiros pontos que a gente observou nessa questão geral da cidade foi a ser uma cidade monocêntrica, como a maioria são. Aí termina-se ver as cidades caminhando para o centro, os edifícios crescem e geralmente tem aquele problema de engarrafamento, de superpopulação. Né? Então, o que a gente propôs? Entrou na lei do plano diretor o estímulo aos subcentros. A gente percebeu isso que você falou, que é uma sorte que Cuiabá e a Grande Cuiabá e Vaza Grande, considerando juntos, uma cidade só, né? Você tinha o subcentro, tinha o centro histórico, subcentro do CPA, tinha o subcentro do Cochipó, tinha o subcentro lá na Vaza Grande do Cristo Rei. Então tinha diversos subcentros e você ia olhar na legislação da época, nesses subcentros não podia ter nem loteria esportiva, banco não podia ter. Existia alguma coisa, mas era meio por debaixo do pano, que a cidade, ela mesma força essas soluções corretas. Né? Então, daí entrou no plano diretor, na lei de uso e ocupação do solo, as zonas de subcentros urbanos, que aí, estimulando esses crescimentos, para você fazer a mobilização de um ponto para outro, de um polo para outro, de um subcentro para outro, sem ter que passar necessariamente pelo centro. E isso hoje a gente vê que praticamente funcionou, porque aquela avenida de grande movimento, de colapso total, quase que chegamos a construir, felizmente não construímos, um viaduto ali na Ipiranga, na Praça Ipiranga, né? Não ia dar certo, e o prefeito da época entendeu isso muito bem, não ia
dar certo, não só pelo patrimônio histórico, mas funcionalmente. Então, hoje você vê que a Isaac Povas, a Getúlio Vargas, estão praticamente acomodadas, estão mais ou menos funcionando no limite delas, né? Inclusive a Getúlio Vargas, eu estou vendo com bastante satisfação a sua renovação urbana. Você pegar ali do antigo prédio do INSS, lá para o Liceu Cuiabano, ali praticamente todos os prédios modernizaram. E isso assim Verdade. a cidade vai vivendo. Agora, a solução a gente tem que ver no conjunto da cidade, né? Então, essa coisa é muito importante. Eu sei que de vez em quando o médico examina você ou não examina direito e fala que você vai ter que colocar uma ponte safena, vamos dizer. Acho que não está mais nem na moda isso, né, o ponte safena. Pode ser que seja necessário. Faz e vai ficar bom, mas se o médico for bom de fato, for seu amigo, ele vai chegar, ó, você passou, escapou dessa. Agora você vai ter que cuidar, mudar de vida, cuidar do corpo como um todo. Essa Sim, é sim. a ideia dessa visão de conjunto. E a cidade é como um bólido, principalmente em Cuiabá, né? Tem uma corrida de Fórmula 1, mas nós estamos de um Fusquinha. Eu falava naquela época Vemaguete, mas hoje ninguém sabe o que é mais Vemaguete. Então, Vemaguete na Fórmula 1. A gente tem que ver a cidade como um ponto movimentando no espaço e no tempo, embora esteja no mesmo lugar. Então, tem que ser pelo menos 20 anos de horizonte. Nós escolhemos 30 Ah, porque era aqui. talvez um bom exemplo, professor, é a própria perimetral, né? A Miguel Sutil, quer dizer, antes da construção dela era só BR fazendo essa volta com pista dupla simples, com pista simples, aliás, né? Mão de ida e mão de vinda. E hoje, com a duplicação que foi feita ainda do Dante, governo Dante, prefeitura, Bezerra do Estado, essa duplicação que as pessoas falavam que era uma loucura, que era um absurdo fazer, hoje já se mostra praticamente insuficiente, porque há um colapso do trânsito, né? Muito carro, muito veículo, mesmo as obras feitas na Copa, os viadutos, as trincheiras, etc., elas não atendem plenamente, quer dizer, não dão um fluxo, atendem, mas não atendem já de forma tranquila, né? Precisa outro recurso logo para poder dar vazão. Está quase igual ao que era antes. Esses projetos da Copa foram feitos no IPDU cerca de 10 anos antes da Copa, no tempo do Spinelli, Raulzinho Spinelli, com Ademar Pop, lá no IPDU, e aquela grande quantidade de técnicos muito bons e dedicados, né? Fizeram esses projetos, mesmo sabendo que era muito difícil ser feito. Tinha que acontecer algum milagre, mas precisava daquilo. Então foram feitos estudos e aí aconteceu um milagre, né? Que até eu brinco que foi um estratagema do Bom Jesus para treinar a gente para fazer o tricentenário, que já passou e não fizemos nada do tricentenário. Mas, de qualquer forma, hoje, aliás, essa perimetral ela surgiu com um outro visionário dentre os arquitetos. Aliás, o arquiteto ele tem que trabalhar com o futuro, né? O próprio planejamento tem muito erro, principalmente na questão época de campanha, que todo mundo sai olhando para trás, contando buraco, contando problemas, esgoto furado. Tem que olhar para frente, planejar para frente. Tem que tampar o buraco? Tem que tampar o buraco, mas numa perspectiva do futuro. O que vai acontecer com a cidade? Então, o Moacir Freitas, você deve ter conhecido, ele Sim. praticamente, na visão dele, ele pegou um trator e um agrimensor, uma trena e foi fazendo ele na frente e trator atrás. Fez o primeiro desenho
da perimetral, né? Aquilo foi uma loucura, assim como foi o CPA, que o pessoal da época falava que nem no ano 2000 aquela pista lá do CPA com 50 metros de caixa ia engarrafar. Eu lembro muito disso. Nós somos muito acostumados a trabalhar com elefante branco, né? Então, agora você vê a velocidade de Cuiabá, mal concluída, nem concluída totalmente as trincheiras, os viadutos da Copa, elas já estão criando uma questão de dificuldade de mobilidade quase igual ao que era antes. É verdade, já estão E outras saturadas, né? já estão. Então, eu vejo muito vamos fazer um viaduto lá no Círculo Militar, fazer um viaduto no Santa Rosa. Isso pode ser até bom, como a questão da Ponte Safena, mas não vai adiantar porque não é esse o problema. O problema é que a Miguel Sutil, ela, quando começou, Moacir, estava fazendo um perimetral. A cidade ficava dentro dessa perimetral, eram 18 bairros. E vazou para fora e já está maior para fora do que para dentro, né? Já está bem mais. Então, essa perimetral hoje é uma via central que define o centro da cidade, né? Verdade. Então, o que nós temos, que já devíamos estar bem na frente, é trabalhando com o Rodanel, que seria já uma outra perimetral, né? E outras vias que estão no plano diretor, na hierarquização urbana de Cuiabá, que está no plano diretor, como foi prevista a Avenida das Torres, essa Avenida Contorno Leste, né? Diversas pistas, inclusive Beira-Rio, Norte, Oeste, para seguir lá da Barão de Melgaço até chegar na Avenida Antártica, né? Isso daí é um trabalho, vai ser caro, cada vez mais caro, mas você tem que fazer essa solução, porque repara bem, a gente fala perimetral como se fosse tudo a mesma coisa, mas a perimetral entre o centro de convenções e o círculo militar é o ponto disparado maior gerador de trânsito de Cuiabá. Você tem ali. Já comporta uma outra via alternativa, né? Pois é, não tem mais tem que tirar o máximo possível pelo Rodanel, porque ali você tem o supermercado, tem um centro de convenções, depois tem um centro hospitalar de grande porte, você tem outro supermercado, você tem, agora está inaugurando outro, tem um shopping lá na Avenida Lava-Pés. Miguel Sutil. Tem outro no na Miguel Sutil, mais na frente, né? Repara, a gente perde até a conta. E conclui com outro centro médico de grande porte. Verdade. Professor José Antônio Lemos, a gente falava bastante de mobilidade, das vias que recém-construídas e que já se exauriram na sua capacidade de suportar o trânsito. E nós temos outros problemas graves em Cuiabá, e é possível que outras cidades do interior do estado também vivam seus dramas. No caso de Cuiabá, eu queria ressaltar sobre a questão dos córregos e das nascentes. Cuiabá foi prodigiosa em soterrar seus córregos, soterrar suas nascentes, ou canalizar boa parte delas, e para dar espaço para prédios, edifícios. Hoje tem prédios em cima de nascentes, tem prédios em cima de córrego, enfim. Os córregos que ainda existem, canalizados, eles acabaram se transformando em rede de esgoto, em local para coleta de esgoto, de prédios, etc. Muitas avenidas com córrego se prestam para isso e vão desaguar naturalmente lá no rio Cuiabá, às vezes sem tratamento. Qual é a sua visão sobre isso e se há alguma esperança de melhorar essa questão, sobretudo na região mais central da cidade? Hoje é praticamente impossível
mas nada é impossível. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando a gente iniciou o plano diretor, lá no 1980, fizemos um estudo diagnóstico florístico e faunístico, Cuiabá com a Universidade, carta geotécnica, demografia. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que a cidade, você não vai chegar, como a maioria das administrações fazem, principalmente em época de eleição, define pontualmente os problemas. Tem que olhar no conjunto para aí você poder trabalhar no conjunto. Então, nós propusemos naquela época a chamada Avenida Parque do Barbado, que mais do que uma avenida, porque já tinha, inclusive, o Dante já tinha recurso para fazer ela canalizada. Não ficou coberta, mas no canal. E a gente conseguiu convencê-lo, e o Dante é uma pessoa de uma inteligência, de uma envergadura de enxergar longe, ele logo percebeu que essa Avenida Parque ia ser uma coisa nova. O que era a Avenida Parque? Era você pegar justamente as faixas de proteção dos córregos ainda existentes, né, que hoje nós temos 21 córregos, a maioria hoje estão inviabilizados. Então ele ia pegar o córrego do Barbado, que saía do Fernando Correia, nós queríamos que ele chegasse lá na Avenida do CPA, ali no Monumento Ulisses Guimarães, da Águia lá que tem, né? Então, e era fazer uma pista de cada lado, protegendo a faixa de proteção do córrego e criando ali um parque linear. Isso, infelizmente, a Tancredo Neves praticamente acabou o córrego. E na Copa, que a gente tinha esperança que ela fosse vingar, acabaram que, por economia de desapropriação, eles fizeram, e estão concluindo até, canalizado. Deixaram, eu acho apenas como um exemplo, não sei se foi essa a ideia, mas eu fiquei contente, porque pelo menos isso ficou, num trecho ali entre a Arquimedes de Lima e a Avenida das Torres, deixaram um trecho com a mata original e uma pista de um lado, outra pista do outro. Tem gente que fala que é mato, mas ali é o córrego, mantido na sua plenitude, como era, pelo menos naquele trecho, né? Então, a gente teria que ver essa coisa no conjunto, né? Então, nós voltando a falar, a cidade ela não está parada. Ela, como um organismo vivo, ele cresce. E cresce e muda. Uma criança tem 7 anos hoje, daqui a 8 vai ter 15 anos. Precisa mudar o sapato, precisa mudar o tipo de roupa. Assim, a cidade tem que acompanhar o seu próprio desenvolvimento. E por isso que eu vejo que um dos maiores problemas no Brasil, tirando umas 5 cidades, eu já citei algumas, é a questão do planejamento. O planejamento olhando lá para frente, de forma que você tenha gente, técnicos, que vão aprendendo com o próprio desenvolvimento da cidade. Eu, por exemplo, o que sei hoje sobre o Céu de Cuiabá foi de 30 anos de trabalhar em cima. E assim tem muita gente na prefeitura e fora da prefeitura que sabe das coisas. Não adianta chegar a contratar uma firma de não sei de onde, não estou falando dessa administração, mas geralmente é assim no Brasil inteiro, né? Contrato para fazer um plano diretor dá 3 meses para o cara fazer. O cara não sabe nem quantos córregos tem, nem qual que é a demanda de transporte coletivo. Tem que acompanhar isso ano a ano, dia a dia, e crescer tecnicamente junto com a cidade. E aí você vai poder trabalhar em projetos altamente estruturantes e em projetos que acompanhem a evolução da própria cidade. Outro projeto que a gente sentia muito, doía até no coração, mas que a gente não desistiu, foi o Parque Mãe Bonifácio. O Parque Mãe Bonifácio chegamos a fazer até uma
uma maquete que ficava lá no IPTU, e o pessoal, até o pessoal da imprensa, que sempre estava lá, olha, mas quando que vai ser feito isso? Ou não vai ser feito? O Dante, mais uma vez, sentiu, né, que ali estava uma possibilidade, porque esse parque não é qualquer um parque. Esse é uma área de preservação do Córrego Mamãe Bonifácio. Por isso não acende a luz à E noite. além do valor ambiental, ele tem um valor histórico importante, né? De ter sido um Sim. quilombo, quer dizer, tem toda uma história É, nessa área, que é fundamental para a cidade, a existência desse parque. pois aí você vê, e para a própria vida do cidadão, uma das áreas preferidas de lazer, É né, verdade. e necessárias, e importantes. E surgiu de uma simbiose de coisas que só Cuiabá tinha. Ali era uma área do Exército, que por muito tempo, como era área de treinamento, ficou preservada e não ficou machucada, muito machucada, É né? verdade. Por outro lado, vinha a 13ª Brigada para cá. Aí nessa movimentação toda, acabou que o Exército cedeu aquela área para o Parque Mãe Bonifácio e saiu, e é uma das coisas que eu mais tive orgulho de participar, junto com Zé Afonso Porto Carreiro, Dante, Pop, muita gente. Aproveitando que você introduziu a questão dos parques, né? Cuiabá, ao longo do tempo, perdeu aquela característica de cidade verde, né? Perdeu muito daquela sua vegetação, deu espaço para obras, construções, vias públicas, enfim. Isso, claro, afeta o clima, o microclima, afeta uma série de questões que representam qualidade de vida no final, né? Nós tivemos, além do Parque Bonifácia, na época ainda do Dante, o Masairo Okamura, Marcelo Camura, o parque Zé Zé Boloflor, Boloflor, né? E mais sim, recentemente nós tivemos aqui o Parque das Águas, o Dona Iná, aqui na sim. gestão do ex-prefeito Mauro Mendes, hoje governador do estado. Isso tudo, quer dizer, ajuda muito Cuiabá a minimizar um pouco a questão da temperatura e de ter um espaço de lazer para a população. Talvez de que se conseguisse reproduzir a ideia dos parques nos bairros mais distantes do centro, como uma forma de ampliar a possibilidade de lazer das pessoas que moram nos bairros periféricos. Isso é uma visão correta ou a gente deve centralizar os parques mesmo nessa região mais próxima do centro da cidade? Eu não sei se trabalhar só com parques, né, porque precisa ter a área disponível, adequada, né? Eu imagino o seguinte: o cuiabano, lá muito antes dessa onda verde tomar conta do mundo, ele escolheu como paradigma, como modelo para a cidade, lá nossos antepassados, a cidade verde. Então, isso é uma coisa que tem uns luminares que aparecem na história e que falam algumas coisas que a gente tem que respeitar bastante, porque realmente a cidade verde tem que ser o nosso modelo. Embora eu tenha perdido tanta coisa, mas no início a natureza deu para nós um clima caliente, né? Super quente, mas em troca deu no mínimo 21 córregos e 2 rios. Qual cidade do Brasil e do mundo não queria ter um rio Cuiabá ou um rio Cochipó dentro de sua zona urbana, trabalhado como lugar de contemplação visual, de repouso, né? Até de pescar mesmo, sob os devidos cuidados. E nós temos esses 2 rios. E nós temos ainda algum, 2, 3 trechos de parque. Eu acho que a gente poderia trabalhar nisso ao longo dessas faixas de proteção. Mas, volto a dizer, a gente tem que trabalhar no contexto histórico.
Cuiabá é uma cidade do ouro. No tempo do ouro, as casas eram uma feita do lado da outra, coladinha, até como uma forma de proteção contra diversos tipos de ataques. E a arborização ficava no centro da quadra. Era como se fosse pomar, como se fosse a fonte de abastecimento e garantia de vida do cidadão. Então não tinha muita arborização na rua, a não ser que foram feitas já bem depois, né? Então teria que trabalhar, eu gostaria muito que isso viesse a acontecer, numa legislação que a gente chegou a colocar no plano diretor, que era uma coisa chamada de cadastro de arborização urbana, que seria o seguinte: para cada árvore que você adulta, registrada na prefeitura, que você tenha no seu quintal, vai bater 1% de IPTU, até o limite de 50%. Essa lei chegou a passar, mas depois foi cortada. Eu acho que é uma forma muito boa de trabalhar nas duas vertentes, tanto a dos córregos e dos rios, como dos quintais. Ainda no centro histórico ainda tem muitos quintais. E você olhando de qualquer prédio aqui dentro da perimetral, você vê quantos pomares imensos, quantos tufos de vegetação grande, né, que poderia ser levado para o futuro, que nós temos que fazer e levar essas características para o futuro, né? Então, eu estou insistindo muito, e não sei se estou falando muito, estou insistindo muito nessa questão da cidade como uma coisa que anda, uma coisa que é vida, como um organismo. Porque eu acho que o principal, o cerne da questão urbana, está em você ter esse organismo, colocar na cabeça, colocar um cérebro, que é quem vai fazer o planejamento. Nós tínhamos aqui, feito até, inventado lá pelo Dante, né, o IPDU, que era a cabeça pensante. Não é que ia tomar o espaço do secretário de transporte, nem do secretário de educação, apenas ia planejar no conjunto e ia, vamos dizer, combinar, fazer a concatenação dos diversos planos setoriais numa coisa amigável. Que não adianta você estar fazendo, vou fazer asfalto para o lado de cá e outro vai fazer habitação para o lado de cá, né? Então, essa questão do planejamento contínuo, que nós já temos até na lei, no Lei Orgânica do Município, o IPDU, com o Conselho, com diversos órgãos adjacentes, inclusive com o plano diretor, que nós começamos a pensar antes da lei da Código da Cidade, né, em ter esse órgão que pense e que essas pessoas cresçam juntos. Eu vejo ex-alunos meus que trabalhavam como estagiário no IPDU ou em outro lugar. Tem alguns até que primeiro mapa eletrônico foi a gente que fez com 2 ou 3 estudantes que se dispuseram a fazer com um computador, um 86, 286, sei lá, que não prestava mais, né, para fazer o mapa. Um trabalhava de dia, outro trabalhava de tarde. Um de manhã, outro de tarde, e assim foi construir o primeiro mapa, porque todo o trabalho que a gente até então fazia, você tinha que pegar e desenhar no lápis, na caneta, para fazer na escala certa, entendeu? Então as coisas, isso daí, essas pessoas hoje estão trabalhando na própria prefeitura, em outras prefeituras, no governo do estado, e certamente estão levando essa dificuldade e esse carinho que o pessoal técnico tem que ter como objeto de trabalho. Você falou aí dos 2 rios, realmente são 2 rios de uma importância enorme para a cidade. Não só do ponto de vista do clima, ambiental, mas também sobre do ponto de vista histórico, afetivo, né, cultural da cidade. Quando eu falava desse deslocamento e da preocupação com o planejamento que você coloca de forma brilhante, né, essa preocupação permanente com o planejamento. Eu não sei quantos anos tem o plano diretor de Cuiabá que está
em vigência, mas certamente tem mais de 10 anos. E aí nós vamos nos deparar com mudanças absurdas que já aconteceram na cidade. Sim. E o plano diretor está perdido nessa história. Então, quando eu falo, olha, é possível criar parques aproveitando regiões mais periféricas, o meu raciocínio, professor, desculpa a minha... de eu achar que tenho qualificação para pensar isso, mas é um raciocínio que me parece lógico. Você é o cidadão, é o dono da cidade. Né? Você é o cidadão. Verdade. Sabe mais do que muita gente. A gente vê locais que ainda guardam muito da sua mata original, né? Aquela região ali, entre aquela estrada que vai para Santo Antônio, perto do cemitério Parque Bom Jesus, e o lado direito, entre o Rio Cuxipó, tem bairros ali com muito verde ainda, com muita mata preservada, enfim, as próprias margens do Rio Cochipó, em alguns locais, sim, eles estão muito preservados, seja com chácaras, enfim. Sim. E aí, assim, eu imagino que esses locais teriam que ser preservados de alguma forma, ocupados pelo poder público, para que não fossem destruídos, porque a cidade vai continuar crescendo. Eu não sei se o senhor concorda comigo. O governo está construindo na estrada de Chapada o parque multiuso, aquele parque gigantesco, com a finalidade de ter pista de autódromo, enfim, uma série de atividades importantes. E é claro que a cidade vai crescer para lá, óbvio, já está crescendo nesse sentido, nessa direção, né? Se Sim. não tiver a preocupação de ter um parque ambiental, quer dizer, se preservar a mata, o cerrado dali, em alguma área, daqui a pouco não sobra nada, vai ser prédio de todo lado, certo? E vai ter um parque lá multiuso dentro da área urbana, não é verdade? E em pouco tempo, Sim. 10, 15 anos, isso se resolve. É nesse sentido que eu tô colocando, da necessidade de manter os parques que já existem, mas ver na periferia da cidade regiões que tenham alguma vocação para garantir a permanência e a existência desses parques ao longo do tempo, para não serem destruídos como as nascentes, como os córregos. Eu concordo totalmente com isso. O que eu quis colocar em relação ao fundo de quintal, aos miolos das quadras, né, é que existe esse aspecto antecedente histórico, uma característica histórica de Cuiabá, que pode ser paralela a essa proposta dos grandes parques, ou parques médios, né? Onde tiver a chance de ter, que tenha. E também... isso. Pequenos, grandes, médios, não importa, que tenham áreas preservadas. E a legislação também nos permite áreas de interesse ambiental, que, por exemplo, você pode construir a mesma coisa, pode construir 10 mil metros quadrados naquele terreno. Só que, em vez de você construir na horizontal, você vai construir na vertical, permitindo a aeração, ventilação, insolação do solo, mais do que se ele fosse um horizontal. Está imaginando, é como se fosse um livro deitado, é uma ocupação do solo. Se você colocar o mesmo livro de pé, ele vai ter a mesma utilização para o empresário, né, mas vai ter insolação. Isso é uma característica que aqui em Cuiabá, não sei se você já viu, mas pelo menos nos grandes empreendimentos, você tem os prédios soltos um do outro, né? Nós teve aquela história da copacabanização, ela foi superada. O prédio que nós tínhamos aqui nessa escala era o Maria Joaquina, é o Maria Joaquina. Colado, fazer outro colado, e assim fica uma Copacabana, sem passar vento, sem passar sol. Então, essa ideia de você trabalhar também com a legislação, definindo a quantidade de uso que você pode utilizar no terreno. Então, muitas vezes o proprietário fica
zangado com o planejador quando ele fala assim, podia construir 25% e deixar para construir só 5%. É 25% da base do terreno. Mas você continua com os 25% subindo, entendeu? E com isso você permite você ter grandes parques. A verticalização nesse ponto é positiva, né? A verticalização sem dúvida importante, né? É que a verticalização, uma das definições do plano diretor foi a cidade crescer para dentro. Não vai acontecer tão facilmente, mas tem que ser uma tendência do poder público de controlar e segurar e explicar para o povo que você crescer para dentro, você está evitando que a cidade espalhe. E a cidade espalhada fica mais cara operacionalmente. O ônibus tem que andar mais, caminhão de lixo. Mais escola, mais tudo. Aparelhos de saúde, enfim. Exatamente. Então, você restringindo. Não, isso é uma coisa que muita gente fala assim, mas é uma coisa comunista, socialista. Planejamento não é necessariamente impositivo. Né? Ele tem que ser orientativo e duro na hora que tem que ser duro, verdade. mas considerando a cidade e seu futuro. Nós temos que ver, não a eleição, o buraco do administrador anterior, mas temos que ver o buraco lá de 20 anos, 30 anos para frente. Né? Porque senão a cidade vai morrendo, né? Aliás, eu queria falar duas coisas, mas nosso tempo está acabando. Mas eu vou comentar aqui e aí vou esperar seu comentário. Primeiro, a importância que eu vejo da geração de emprego, renda, do fomento à autonomia dos bairros, né? Porque isso diminui a pressão sobre o transporte coletivo, diminui a demanda, né? E você consegue concentrar as pessoas de uma forma mais racional. A segunda questão, que eu acho que é fundamental ser discutida hoje, nós temos diversos bairros na área central de Cuiabá que estão morrendo aos poucos, que vêm morrendo ao longo das últimas décadas. Dom Aquino, Baú, bairros tradicionais, todo o entorno do centro de Cuiabá, porque a cidade foi se espalhando, foi caminhando para outros lados e hoje o que tem de imóvel desvalorizado, subocupado ou disponível para venda, porque não tem ocupação racional, não tem um estímulo do poder público para que essa área central seja ocupada, se torne moradia das pessoas, né? Eu não sei se você concorda com isso, que era preciso alguma coisa para que esses bairros do entorno, Araés, do entorno do centro, tivessem um outro tipo de ocupação, enfim, que as pessoas convivessem e vivessem mais nesses bairros. Eu acho o seguinte, existe uma mudança de uso do solo. Isso é normal em cidades em desenvolvimento, especialmente Cuiabá, que é um desenvolvimento muito rápido. Então, você tem muitos lugares que aqui era residência, o pessoal morava, passou a ser comércio, passou a ser edifícios residenciais, mudou o tipo de... como está acontecendo com a Getúlio Vargas, né? Isso, de certa forma, é uma coisa até desejável, desde que feito numa perspectiva de ordem de garantir tranquilidade para todos os moradores, qualidade de vida, né? Então, isso, de certa forma, está acontecendo naturalmente em alguns bairros aqui, perto aqui do 44, BIM, né? Diversos lugares, Dom Aquino mesmo. Mas ali assim, é uma área até nobre da cidade, né? Essa ligação do centro com a perimetral, com a Miguel Sutil, com a 31 de março, a antiga 31 de março, enfim. Mas nos bairros mais tradicionais, Lixeira, a gente percebe
o quanto as pessoas estão deixando os bairros, Sim. né? E não tem atrativos, né? São casas mais antigas, enfim. Está tendo uma renovação urbana, novo tipo de uso. Tem lugar que era só residência, hoje virou só farmácia, outro só loja de material de construção, né? É uma coisa que acontece naturalmente. Lógico que deveria ter um planejamento prevendo isso. Inclusive, citando os exemplos que você traz, né? Inclusive já vai acontecer isso nesse bairro. É desejável ou não é desejável? Para fazer a coisa com a cidade pensando, né? Agora, realmente, tem muitos lugares que a cidade está renovando. Inclusive, nós temos um plano de hierarquização viária que todas as ruas de Cuiabá foram classificadas em 5 classificações. Estrutural, principal, sei que é de 30, 24, 18, 12 e especial. Todos com uma faixa para quando acontecer essa renovação urbana natural que vai acontecer, a construção já entra de acordo com a hierarquia de rua mais importante ou menos importante. Aí o proprietário vai ter que construir, recuar um pouquinho, pode inclusive ganhar um potencial construtivo para cima, em compensação. Essa é uma lei que existe, que chama do padrão geométrico mínimo. Cada rua tem. Agora, realmente é muito pouco cobrado pela própria administração pública. Mas os grandes empresas de incorporadoras que vivem de empréstimo bancário, então tem que cumprir a lei, né? E muitos têm essa visão também humanista da cidade, que eles obedecem. Então, de vez em quando, você vai ver um edifício que a rua vem de um tamanhinho, aí vem um edifício que afasta, e fica uma calçada grande. Isso daí era uma forma de a gente aproveitar essa renovação urbana natural que vai acontecendo na cidade. Professor José Antônio Lemos, obrigadíssimo por a sua entrevista. O senhor tem uma história dedicada ao urbanismo em Cuiabá, reconhecido pela sociedade, com um papel importantíssimo no planejamento da cidade. Eu fico gratíssimo mesmo pela sua participação aqui na nossa República. Infelizmente, nosso tempo acabou, né? E a gente vai precisar encerrar. Mas eu me comprometo, assim que possível, a gente retoma essa conversa para discutir mais Cuiabá, o planejamento e o futuro, coisas que a gente pode fazer hoje para não sofrer os problemas graves que a gente vê acontecer na cidade. O senhor pode... Eu já estou ansioso, já estou ansioso por esse novo convite, porque é o meu xodó, né, de discutir cidades de um modo geral. E no final os problemas são basicamente os mesmos, né? E estou aguardando o convite para a gente continuar a discutir, porque tem muita coisa. Agora, o que eu queria lembrar é que a cidade está em movimento, a cidade Cuiabá tem um passado extraordinário, um presente altamente dinâmico e um futuro como capital do agronegócio, da região mais produtiva do planeta, tem um futuro que vai a galope. E nós estamos ainda com a Vemaguete, você conheceu a Vemaguete, ou um Fusca, né, numa corrida de Fórmula 1. Essa é uma ideia que eu, se fosse falar para algum prefeito, instale um órgão de planejamento urbano bem organizado, com técnicos, né, para fazer esse planejamento da nossa cidade. É verdade. E hoje tem tanta tecnologia disponível, né, professor? Facilita muito o trabalho, então seria bacana mesmo. Gente, muitíssimo obrigado. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana. Conto com a sua audiência. Um grande abraço.